por que tipos como eu e Bolsonaro somos frequentemente chamados de fascistas. Então vamos entrar pelo lado do fascismo. Qual é a origem do fascismo? O fascismo começa por volta de 1910, com uma discussão interna no movimento socialista italiano. E com, vamos dizer, uma cisão do movimento socialista baseada na teoria enunciada por dois grandes teóricos do fascismo que se chamam Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Alfredo Rocco, que, se bem me lembro, depois veio a ser ministro do governo Mussolini. E eles tinham uma teoria de que o sujeito agente, a força principal da Revolução Mundial, não podia ser a classe proletária, e aliás não podia ser nenhuma classe social, porque as classes sociais estavam condicionadas e circunscritas aos seus países de origem. Não havia, por exemplo, um proletário internacional. Proletário internacional era apenas uma maneira de dizer, mas se o proletário italiano saísse dali e fosse para a Alemanha, ele não seria um proletário na Alemanha, ele seria um mendigo. Então, a condição de proletário é uma condição nacional. Então eles pensavam, se queremos uma revolução mundial, o sujeito ativo dessa revolução não pode ser a classe proletária, não pode ser nenhuma classe. Somente a nação pode ser o agente da revolução mundial. Então a ideia, vamos dizer, de nações revolucionárias, ou seja, nações proletárias contra nações burguesas, ou nações exploradas contra nações exploradoras, esta foi a origem do fascismo. Se vocês observarem bem, vocês verão que depois da Segunda Guerra, esta estratégia foi adotada por todo o movimento comunista mundial. O movimento terceiro-mundista criado por Stalin não é nada mais do que isto. Se pegamos a história do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, vocês verão que a partir da Segunda Guerra, já na época do governo Getúlio Vargas, a estratégia era a união, a aliança entre o proletariado e a burguesia nacional contra o imperialismo. Então é a nação proletária contra a nação capitalista imperialista. Isso foi adotado em todo o mundo. Isso é a mesma coisa que dizer que o movimento comunista internacional, depois da Segunda Guerra, se transformou num movimento fascista internacional. E é por isso mesmo que eles xingam os seus adversários de fascistas para ocultar a realidade da sua própria política. Muito bem, se pegamos desde o início do movimento comunista com Karl Marx, nós veremos que sempre todo o mal, a violência, a criminalidade que estavam intrinsecamente associados a esse movimento eram justificados em função de fins a que essa violência, esse mal deveriam servir, de maneira que o mal serviria ao bem. Como diz, o fim justifica os meios. Então, por exemplo, a Revolução Proletária, com todo o sangue que derramasse, como derramou na Rússia e em outros lugares, se justificaria em função de um futuro de liberdade e prosperidade para o proletariado. Isso jamais se realizou, evidentemente. Como jamais se realizou, então foi preciso mudar o discurso. Passamos da revolução proletária para a revolução das nações exploradas contra as nações exploradoras. Porém, isto também não se realizou. As nações ditas exploradas que se revoltaram contra o imperialismo tiveram, sob o regime socialista, sob o regime revolucionário, uma sorte muito mais miserável, desgraçada do que tinham antes. Cuba, por exemplo, você vê que Cuba era, vamos dizer, a quarta economia da América Latina, agora é a 27ª, uma coisa assim. Quer dizer, Cuba se desgraçou a si mesma, né? Buscando, sob o pretexto de libertar-se do imperialismo, ela se desgraçou. Eu acho muito engraçado quando dizem que a culpa da miséria cubana é por causa do bloqueio. É porque os Estados Unidos não comerciam com Cuba. Mas antes da Revolução, a desgraça não era justamente o fato de que os americanos comerciavam com Cuba? Então, eu não sei então se o imperialismo atrapalha mais pela sua presença ou pela sua ausência. Antes reclamavam da presença, agora reclamam da ausência. Então, tudo isso aí, é claro que são pretextos meramente verbais, é só uma tagarelice sem sentido. Porém, entre os anos 50 e 60, as pessoas mais inteligentes que havia no movimento comunista, que era um grupo de filósofos alemães, filiados ao que eles chamavam Instituto de Pesquisas Sociais, também chamado como Escola de Frankfurt,
começaram a perceber que as grandes contradições e conflitos do capitalismo estavam se dissolvendo. Então, o proletariado, por exemplo, já não podia ser a grande força revolucionária, porque ele tinha sido absorvido pelo capitalismo e estava servindo ao capitalismo. A condição de vida do proletariado tinha melhorado muito, eles estavam prosperando em toda parte, e eles estavam se sentindo muito bem no capitalismo e não queriam fazer revolução nenhuma. As nações exploradas também, né, viviam praticamente da ajuda dos seus exploradores, como a própria Cuba. Cuba vivia do dinheiro americano. Eu acho que saiu o dinheiro americano, antes reclamava porque o dinheiro americano estava lá, agora reclama porque não está mais lá. Então, as contradições todas acabaram. Então, como é que nós vamos destruir o capitalismo se não há contradições internas nele que nós possamos explorar? Então, esses filósofos, dos quais o chefe, vamos dizer, o fundador disso aí foi o filósofo húngaro Georg Lukács, mas os outros eram todos alemães, Max Horkheimer, Theodor Adorno, todos eles, né? Então, eles formularam o problema assim: já que no capitalismo não há mais contradições econômicas que nós possamos explorar, e entre as nações ricas e pobres também já não há aquela contradição que havia antes, o que nós podemos explorar como mecanismo destruidor do capitalismo? Que contradição interna nós podemos encontrar dentro dos países capitalistas que nós possamos explorar para destruí-los? E eles criaram, então, o que se chamou dialética negativa. Dialética negativa consiste apenas em encarar tudo o que existe sob o aspecto negativo e encarar o lado de mal, de exploração, de crueldade que existe em tudo, todas as relações humanas possíveis. Relações que tanto pode ser abarcar a sociedade inteira, quanto pode ser relações pessoais. Por exemplo, a relação entre marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, e assim por diante. Eles começaram a enxergar o mal em tudo, tudo, tudo. E acreditavam, com razão, que com isso estavam realizando um programa que Marx havia enunciado, mas jamais realizado, e que Marx definia como a crítica radical de tudo quanto existe. Note bem, não se trata de criticar a economia capitalista, nem os países imperialistas, mas tudo quanto existe, né? Então você critica o casamento, a educação, a amizade, a economia, o trabalho, a lei, a moral, tudo, tudo, tudo é ruim, tudo é demoníaco. E eles se dedicaram a esse trabalho durante 40 ou 50 anos. Por exemplo, quando muitos deles eram judeus que fugiram da Alemanha, com justa razão, fugindo da Alemanha, porque seriam mortos lá. Chegaram nos Estados Unidos, eles receberam aqui os melhores empregos, né, prêmios, eram paparicados e aplaudidos, tudo lá, e eles escreveram livros de que a sociedade americana é exatamente a mesma coisa que a sociedade alemã. Você fala, eles são loucos? Não, eles são simplesmente os autores da dialética negativa. Eles veem tudo pelo lado mal, inclusive as melhores coisas que existem. Ora, quando você se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se colocou acima da realidade existente. Toda a realidade é má e você é o crítico que a examina, analisa e condena. Automaticamente você está colocado acima da realidade, acima do universo, não apenas acima desta sociedade onde você vive, mas acima do universo inteiro. Só que, um momento, em que você se transformou? Você virou Deus? Porque você está acima? Não, porque Deus está acima de fato, mas Deus não cria o mundo para criticar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, você, quando se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se transformou no demônio. E o demônio, evidentemente, está livre de todas as obrigações humanas. O demônio só tem direitos, e o direito dele é fazer o mal contra aquilo que é mal. Como tudo é mal, ele pode fazer o mal contra tudo, e ele jamais será condenado e nem acusado. Veja, isto quer dizer que esta política esquerdista hoje, ela tem sobre o seu público, especialmente o público jovem, um tipo de atrativo que é completamente diferente da que tinha antes. Antes tratava-se de fazer o mal em nome de um bem. Agora não precisa mais o bem. Agora, o mal é em si mesmo uma superioridade. Tão logo você aderiu a esta política, você está acima da humanidade. Você jamais é submetido a exame. Você é o examinador, você é o julgador e você é o carrasco que vai destruir tudo. E você jamais será examinado.